Vovó enfrenta o preconceito da sociedade moderna após filho revelar segredo de abuso. Zuleide sempre foi uma avó encantadora. Com seus 72 anos, contar histórias e brincar com seus netos, Daniel e Luía. Mas, em uma manhã qualquer na pacata Pelotas, Rio Grande do Sul, tudo desmoronou. Uma frase séria e assustadora de seu filho, Tiago, fez o mundo dela tremer. Precisamos falar sobre o que aconteceu quando você era criança. O tom dele era pesado e ela sentiu um nó no estômago. Naquele instante, seu passado, um passado que pensava estar bem guardado, começou a ressoar como um eco distante, mas aterrador. Aquelas memórias voltaram, como um filme de terror que não se apaga. Zuleide se lembrava do dia fatídico em que seu irmão Rafael foi tragicamente morto e de como isso dilacerou sua mãe. O ambiente em casa, antes repleto de risos, foi tomado por um silêncio gelado. Uma atmosfera pesada de dor e desconfiança. As pessoas murmuravam. Algumas A vida dela agora balançava da corda bamba da aprovação social. Aqueles que antes admiravam Zuleide por ser uma avó tão carinhosa, começaram a sussurrar, a olhar com desdém. Ela viu os olhares de reprovação enquanto caminhava pelo mercado, como se as paredes fossem sombrios porta-vozes. O passado a alcançava em forma de murmúrios. Claro que a avó deles tinha algo a esconder. Daniel e Luía, inocentes como o brilho das estrelas, começaram a sentir a tensão. Zuleide, com o coração partido, lutava para protegê-los. Ela sentia a pressão. Pressão de ser a matriarca forte da família, mas também de enfrentar fantasmas que ameaçavam consumir tudo. Havia uma sombra específica, um antigo amigo da família, agora rival, que começou a usar suas memórias contra ela. Um homem que conhecia os segredos mais obscuros, um imã de problemas e que parecia se deliciar em expor suas fraquezas. Cada dia se tornava uma maratona de dilemas morais. Zuleide questionava sua força, a disposição para afinal, quem acreditaria nela agora? Seria tão fácil desmistificar a mulher que sempre foi vista como sinônimo de amor e doçura. O peso das revelações e o olhar crítico da sociedade a faziam sentir-se pequena, como se estivesse desmoronando. Um segredo devastador estava prestes a ser exposto e a questão agora pairava no ar. Seria Zuleide forte o suficiente para enfrentar a tempestade? A voz dos avós está viva, mas qual deles escutará a sua história real? A felicidade da família estava em jogo. Portanto, ela se perguntava quais segredos ainda permanecem escondidos e quais novos desafios a aguardavam. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Naquele instante, enquanto o coração de Zuleide pulsava numa dança caótica de medo e antecipação, um barulho ensurdecedor ecoou de fora de casa. Era um clamor, um grito que parecia atravessar as paredes de sua mente. A avó sacudiu a cabeça.
tentando afastar a neblina dos pensamentos inquietantes. Mas antes que pudesse se recuperar, Tiago apareceu, pálido e ofegante. Foi o Fábio! Ele balbuciou, os olhos arregalados de terror. Ele está na esquina, segurando o albo! Ele não está sozinho! Um arrepio percorreu a espinha de Zuleide. Fábio, o antigo amigo da família, agora rival. Sempre foi uma presença perturbadora na vida dela. Ele e Tiago tinham uma história complicada e agora parecia que tudo estava prestes a desmoronar ainda mais. Zuleide sentiu um nó na garganta. O que ele quer? Indagou, engolindo em seco. Não sei, mas ele gritou algo sobre nós, sobre você. O desespero estava estampado no rosto do filho. Vamos, precisamos nos proteger. Daniel e Luía, perplexos, assistiam tudo com olhares de criança inocente e confusa. Zuleide se agachou nos olhos dos netos e, tentando convergir a calma, no meio do furacão. Fiquem aqui, tá bom? Eu vou garantir que vocês estejam seguros. Mesmo sem saber como, ela precisava fazer alguma coisa. Com o coração acelerado, ela se dirigiu até a porta, seus passos hesitantes. Ao abrir, o que viu fez seu sangue gelar. Fábio estava em pé, com um sorriso de satisfação sinistra, e em suas mãos, algo que reluzia sob a luz do sol. Um velho álbum de fotografias, deteriorado, mas suas páginas repletas de memórias que Zuleide desejava esquecer. Mãe, é ele! Cali não pode entrar! Tiago gritou, mas já era tarde demais. Fábio penetrou no espaço como uma tempestade, lançando o álbum sobre a mesa. Você não quer que isso venha à tona, Zuleide, ele disse, rindo. Olha aqui! Todos esses segredos, preparada para que o mundo descubra quem você realmente é? Toda a atmosfera parecia carregar uma eletricidade palpável, como se o tempo tivesse parado. Zuleide se sentiu como se estivesse sendo desnudada perante uma audiência sorrateira. O passado a encarava com a mesma intensidade que a dor daquela época. Fábio começou a folhear o álbum, revelando fotos antigas que Zuleide preferia esquecer. Olha aqui! A sua mãe, o estado dela! E você virou uma avó adorável. Mas as cicatrizes permanecem, não é? Tiago deu um passo à frente, mas Zuleide segurou seu braço. Precisava tomar a situação em suas mãos. O que você quer, Fábio? Ela respirou fundo, a determinação tomando forma no lugar do medo. Acha que vai me intimidar com estas fotografias? O que realmente está tentando fazer? E assim como um gás que se expande, a tensão na sala aumentou. O olhar de Fábio mudou. Eu quero que a verdade seja conhecida, Zuleide. A sua verdade. E mais uma coisa. Ela interrompeu, quase sem querer escutar. Mas ele seguiu. Eu sei de segredos que você esqueceu. Segredos que envolvem Rafael. Naquele momento, o chão sob seus pés parecia desmoronar. Rafael, seu irmão, algo que ela pensou que tinha enterrado em seu coração, estava agora prestes a se revelar em sua forma crua e brutal. O choque de suas palavras reverberou como um trovão. Todos os olhares estavam sobre ela. A pressão do julgamento ecoava. A necessidade de proteção urgia em seu peito. Será que ela conseguiria enfrentar tudo isso? Ou as paredes que a sustentavam iriam desabar? Quando o silêncio finalmente tomou conta da sala, Zuleide sabia que essa era a hora. Mas, em meio ao caos, um pensamento a atravessou. O que mais Fábio sabia? E quais seriam as consequências se o passado viesse à tona de uma vez por todas? O futuro daquela família dependia de como ela enfrentaria a tempestade que se aproximava. Quando o silêncio dominou a sala, Zuleide sentiu que sua vida estava pendurada por um fio.
O olhar de Fábio, repleto de malícia, a desnudava lentamente. Cada palavra que ele pronunciava tecia um manto pesado de ansiedade, enquanto seu coração pulsava descompassado. O que mais ele sabia? Como ela poderia proteger seus netos e sua família de qualquer verdade devastadora que pudesse se revelar? A sua verdade, repetiu Fábio, com uma expressão que mesclava prazer e vingança. Com certeza você não quer que suas crianças fiquem sabendo que a avó adorável tem um passado manchado de sangue e mentiras. Os olhos de Tiago se alargaram, enquanto ele tentava entender. Mãe, o que ele está dizendo? Tafael era só uma criança. Mas Fábio apenas riu, como se tivesse disparado uma flecha certeira. Uma criança que morreu em circunstâncias estranhas. E quem era o responsável por cuidar dela? Zuleide! Você sabe que seu irmão não era somente uma criança, mas sim uma vítima. Você não é a única que sofreu naquela casa. A verdade está ligada a tantas outras mentiras. Nesse momento, a porta da sala estalou. Entra outra figura, inesperada. Era a irmã de Zuleide, Helena, a última pessoa que ela esperava ver. A expressão no rosto dela era de raiva e desespero. Pare com isso agora! Helena gritou. Sempre a protetora, ela parecia pronta para um confronto. Zuleide nunca soube de Tânia, essa avó que desejava ser amada. Mas ali estava, acabando com qualquer possibilidade de calma. Você não sabe de nada, Fábio. Saia da vida dela ou eu juro que... O quê? Fábio desafiou, cruzando os braços, como se esperasse o aceno de desafio. Vai desmascarar mais segredos, Helena? Porque eu conheço você também. O que você fez para proteger Zuleide daquela vez? O clima esquentou. O que Fábio sabia? O olhar de Zuleide mudava entre seu filho e sua irmã. Uma colcha de sentimentos confusos e elétricos. Ela sentiu um nó novamente em sua garganta. O tempo parecia congelar. E então Fábio revelou algo que cortou o ar como um punhal. A verdade que você está escondendo, Zuleide, não é só sobre Rafael. É sobre o que aconteceu depois. Com Tânia! A sala vibrou com a explosão de suas palavras. O nome da irmã perdida ecoou como um grito assombrado em sua mente. Zuleide olhou para Tiago, que estava em choque, e para Daniel e Luía, cada um com os olhos arregalados, sem entender. Tânia, ela sussurrou, os joelhos quase cedendo sob o peso daquela revelação. Sua memória se aninhava em um turbilhão de dor. Como você sabe disso? Porque eu estava lá. Fábio gritou, quase se regozijando. Aquela noite fatídica não foi só um acidente. Não foi só Rafael que morreu. Tânia também estava. Em suas próprias mãos. Zuleide. As palavras pairavam no ar como uma tempestade prestes a eclodir. O vento pareceu mudar e os sussurros externos se tornaram gritos de indignação. Ao longe, os vizinhos começaram a murmurar, o que fez Zuleide sentir o peso do olhar de todos. O que todo aquele passado desenterrado iria fazer à sua família? Como ela poderia manter Daniel e Luía longe do abismo que se formava? A sensação de desmoronamento cresceu dentro dela. Tudo o que ela havia construído, seu doce lar. Sua reputação como avó amável estava em risco. O futuro deles parecia tão incerto. Uma tempestade se formava. E a verdade ameaçava ser a única chuva que restava. Mãe! Tiago sussurrou. O medo na voz dele a fez estremecer. Vamos sair daqui, por favor! Mas onde poderiam se esconder da verdade? A revelação de Fábio estava apenas começando. A espiral de segredos ainda prometia deslizar adiante. Zuleide sabia que, por mais que tentasse, não conseguiria controlar o que estava prestes a acontecer. Ela olhou nos olhos dos netos e viu seu
próprio desespero refletido ali. Não havia como voltar atrás. O passado havia voltado para assombrar o presente. E agora ela se perguntava, com um frio na barriga, até onde iria Fábio? Que outras verdades ainda estavam enterradas, esperando para ser reveladas? Zuleide sentiu o chão desabar sob ela, enquanto as palavras de Fábio ecoavam em sua mente. Tânia, a irmã perdida, um nó se formou na sua garganta. Então, por um instante, tudo pareceu em câmera lenta. Os olhares surpresos de Tiago, Daniel e Luía, fixos nela. O desespero era palpável. Você não pode! Tiago começou, mas as palavras se perderam no ar, pesado com a tensão. Fábio, como se alimentasse do choque, se aproximou, o sorriso largo e ameaçador. O que você vai fazer agora, Zuleide? Vai me calar? Pode tentar, mas a verdade já começou a se espalhar. Ele virou-se para os netos. Como vocês se sentem sabendo que a avó adorável tem um passado tão sombrio? Zuleide sentiu o coração disparar. Cada palavra dele era como uma facada. O olhar de Tiago se alternava entre raiva e punição. Mas ela apenas abriu a boca para falar. O ar parecia faltando, e nesse momento, um estrondo irrompeu do exterior, como um trovão cortando o chão sob seus pés. A porta se abriu com violência, e uma figura robusta irrompeu pela sala. Era um policial! O que está acontecendo aqui? Ele exigiu. Um olhar eletrizado. Fábio hesitou por um instante, mas rapidamente se recompôs. Nada que um pouco de verdade não resolva, respondeu, gesticulando dramaticamente. O policial olhou confuso, analisando o cenário e a tensão latente como uma panela de pressão prestes a explodir. Vamos, todos para fora, agora! Ordenou o policial. E Zuleide sentiu uma onda de alívio. Mas a tensão ainda estava no ar, como um balão prestes a estourar. Os vizinhos, atraídos pelo barulho, começaram a se aglomerar do lado de fora, sussurrando entre si. Tinha algo muito maior em jogo. O bisbilhotar dos olhares era como uma chama que queimava na pele de Zuleide. Enquanto todos se moviam em direção à saída, Fábio atacou mais uma vez. Acho que está na hora de você considerar a verdade, Zuleide, porque a sua mentira pode custar caro. Então houve um grito. Um dos netos, Luía, começou a chorar, seus olhos arregalados. O que está acontecendo, avó? Eu não entendo. A pureza da confusão na sua voz ecoou pela sala, atravessando cada coração ali presente. Mas a reviravolta não havia parado. Em meio ao caos, um muito próximo surgiu. O amigo de Fábio, que acabara de entrar na sala. Você não quer saber, Fábio, que Zuleide não é a única com segredos. Você tem um que poderia acabar com você também. O silêncio caiu como um mantra e os olhos de todos se voltaram para Fábio, agora pálido. O que você está insinuando? Ele perguntou, sua voz tremendo. O homem sorriu, um sorriso malicioso que denunciava ressentimento profundo. Ah, você sabe muito bem. Aquela noite que todos querem esquecer. Não foi só Zuleide que perdeu uma irmã. A sala parecia girar. Zuleide piscou, tentando compreender. O passado de Fábio se enredava no presente, uma rede aflitiva atando cada um ali. Fábio estava sendo arrastado para o abismo que ele mesmo havia tentado criar para Zuleide. Você? Você sabe algo sobre Tânia? Fábio gaguejou, e o frio na voz dele parecia onipresente. O murmúrio nos olhares dos vizinhos aumentou.
A tragédia estava se revelando como uma história não contada. Eu sei muito, Fábio, respondeu o homem, levando o olhar até Zuleide. Ela não foi a única a pagar o preço. Você não se lembra do que aconteceu naquela noite? E ali estava. O que mais ele sabia? O que iria afetar Zuleide e todos à sua volta? O peso dos segredos estava prestes a romper. E Zuleide sentiu que a verdade, encarnada em cada palavra, poderia desmoronar a última frágil construção de que havia de bom em sua vida. Saia! Tiago gritou, mas as palavras já pareciam ecoar em outra dimensão. Aquela não era só uma briga familiar, era uma tempestade se formando. As relações se rompiam enquanto a verdade emergia do abismo e Zuleide se via no centro de um furacão. Ela não sabia o que vinha pela frente, mas a certeza de que tudo mudaria tornou-se a única constante. E enquanto a arrogância de Fábio se desmoronava, a pergunta atravessou sua mente. O que realmente aconteceu naquela noite fatídica? Zuleide sentiu como se o chão estivesse ceder sob seus pés. O nome de Tânia ressoou como um trovão em sua mente, misturando lembranças e medos. O silêncio se estendeu e a sala inteira parecia prender a respiração. Fábio, agora pálido, olhava com um misto de rancor e confusão. Você não pode estar falando sério, Tiago gritou, tentando entender a magnitude da revelação. Quantos mais segredos temos que ouvir? Os netos trocavam olhares, o medo nos olhos deles tornando tudo ainda mais doloroso. Zuleide se sentia exposta, como se estivesse num tribunal, onde cada um ali fosse tanto juiz quanto júri. Ela tentou respirar, mas o ar parecia pesado, incapaz de entrar em seus pulmões. Como você sabe disso? Perguntou Fábio, fraquejando. Zuleide percebeu que ele também estava sendo consumido pela tempestade de segredos que ameaçava engoli-los a todos. A tensão na sala é palpável. O silêncio que se seguiu foi dilacerante. Até que o homem misterioso deu um passo à frente, um sorriso satisfeito no rosto. Apenas porque conhece sua história, meu caro Fábio. Afinal, não é você que tem uma dívida a saldar? Dívida, Fábio repetiu, a voz falhando. Sim, a memória de Tânia não é o único peso que você carrega. O homem continuou, tirando algo do bolso. Era um pendrive. Você acha que eu vim aqui só por uma conversa? Eu tenho provas, vídeos que revelam a verdade. Os olhos de Zuleide se arregalaram. O passado estava prestes a ser exposto de uma maneira que ela nunca havia imaginado. O que tem nesse pendrive? Ela perguntou, quase implorando para não ser testemunha de algo ainda mais devastador. Imagens, gravações. Tudo que você e Fábio fizeram naquela noite. Vamos dizer que a verdade está em cada frame. O homem olhou para os netos, seus olhos se divertindo com o pânico que gerava. Vocês ficarão surpresos com o que vão descobrir. O ambiente descambou para o caos. Tiago, nervoso, se colocou na frente dos filhos. Não! Você não pode fazer isso! Isso não é um jogo! Seu olhar ardia, transbordando indignação. O sorriso do homem cresceu. Se não for um jogo, o que é? A vida de vocês? Ou deveria dizer a vida de Zuleide? Ele virou-se para Zuleide, a expressão torta. Dizer que você está presa a esse passado é um eufemismo. Você estava lá. Lembram-se do que aconteceu? Não é seu irmão que estava com você, mas o verdadeiro responsável por tudo. Sou eu! Como assim? Zuleide sussurrou, o terror crescendo por dentro. Ela sentiu um frio na espinha, uma pontada de desespero. O homem começou a rir, um som cruel que ecoou nas paredes da sala. O que você acha que aconteceu naquela noite, Zuleide? Você sempre acreditou que era inocente na história. Mas o que se faz em sombras pode voltar para te pegar. Ele avançou,
próximo o suficiente para que a tensão ficasse insuportável. Vocês nem sabem nem metade da verdade. E, na verdade, vocês não são as vítimas, mas as protagonistas de uma tragédia muito maior. O grito de Luía cortou o ar. Mamãe, quem é ele? O que está acontecendo? O desespero na voz dela balançou algo dentro de Zuleide. A sala começou a se encher com os murmúrios nervosos dos vizinhos lá fora. A cada momento estava se tornando público. Todos estavam prestes a descobrir não só os segredos, mas a verdadeira natureza do que aconteceu naquela noite fatídica. Então, em um movimento abrupto, o homem empurrou o pendrive para o lado de Zuleide. Isso pode acabar com você ou libertá-la. A decisão é sua. Mas uma coisa é certa, a verdade sempre encontra a luz. Zuleide olhou para Tiago, Daniel e Luía. O futuro deles estava pendurado em uma linha fina. O que mais ela não sabia? Qual imagem do passado ameaçava destruir tudo? As respostas pareciam dançar no ar. E como um pêndulo que balança, a vida dela e da família estava prestes a mudar para sempre. E com o coração pulsando como um tambor, ela percebeu que a tempestade acabara de começar. O que a aguardava, Zuleide não sabia. Mas uma coisa era clara: a verdade cobria mais do que se poderia imaginar. E agora estava prestes a ser revelada. Zuleide sentiu como se o chão estivesse ceder sob seus pés. O nome de Tânia ressoou como um trovão em sua mente, misturando lembranças e medos. O silêncio se estendeu e a sala inteira parecia prender a respiração. Fábio, agora pálido, olhava com um misto de rancor e confusão. Você não pode estar falando sério! Tiago gritou, tentando entender a magnitude da revelação. Quantos mais segredos temos que ouvir? Os netos trocavam olhares, o medo nos olhos deles tornando tudo ainda mais doloroso. Zuleide se sentia exposta, como se estivesse em um tribunal onde cada um ali fosse tanto juiz quanto júri. Ela tentou respirar, mas o ar parecia pesado, incapaz de entrar em seus pulmões. Como você sabe disso? Perguntou Fábio, fraquejando. Zuleide percebeu que ele também estava sendo consumido pela tempestade de segredos que ameaçava engoli-los a todos. A tensão na sala era palpável. O silêncio que se seguiu foi dilacerante. Até que o homem misterioso deu um passo à frente, um sorriso satisfeito no rosto. Apenas porque conheço sua história, meu caro Fábio. Afinal, não é você que tem uma dívida a saldar? Dívida? Fábio repetiu, a voz falhando. Sim, a memória de Tânia não é o único peso que você carrega. O homem continuou, tirando algo do bolso. Era um pendrive. Você acha que eu vim aqui só por uma conversa? Eu tenho provas, vídeos que revelam a verdade. Os olhos de Zuleide se arregalaram. O passado estava prestes a ser exposto de uma maneira que ela nunca havia imaginado. O que tem nesse pendrive? Ela perguntou, quase implorando para não ser testemunha de algo ainda mais devastador. Imagens? Gravações? Tudo o que você e Fábio fizeram naquela noite. Vamos dizer que a verdade está em cada frame. O homem olhou para os netos, seus olhos se divertindo como o pânico que gerava. Vocês ficarão surpresos com o que vão descobrir. O ambiente descambou para o caos. Tiago, nervoso, se colocou na frente dos filhos. Não! Você não pode fazer isso! Isso não é um jogo! Seu olhar ardia, transbordando indignação. O sorriso do homem cresceu. Se não for um jogo, o que é? A vida de vocês? Ou deveria dizer, a vida de Zuleide. Ele virou-se para Zuleide. A expressão porta! Dizer que você está presa a esse passado é um eufemismo. Você estava lá. Lembram-se do que aconteceu? Não é seu irmão que estava com você, mas o verdadeiro responsável por tudo sou eu. Como assim? Zuleide sussurrou.
o terror crescendo por dentro. Ela sentiu um frio na espinha, uma pontada de desespero. O homem começou a rir, um som cruel que ecoou nas paredes da sala. O que você acha que aconteceu naquela noite? Zuleide, você sempre acreditou que era inocente na história. Mas o que se faz em sombras pode voltar para te pegar. Ele avançou, próximo o suficiente para que a tensão ficasse insuportável. Vocês não sabem nem metade da verdade. E, na verdade, vocês não são as vítimas, mas as protagonistas de uma tragédia muito maior. O grito de Luia cortou o ar. Mamãe, quem é ele? O que está acontecendo? O desespero na voz dela balançou algo dentro de Zuleide. A sala começou a se encher com os murmúrios nervosos dos vizinhos lá fora. A cada momento estava se tornando público. Todos estavam prestes a descobrir não só os segredos, mas a verdadeira natureza do que aconteceu naquela noite fatídica. Então, em um movimento abrupto, o homem empurrou o pendrive para o lado de Zuleide. Isso pode acabar com você ou libertá-la. A decisão é sua. Mas uma coisa é certa: a verdade sempre encontra a luz. Zuleide olhou para Tiago, Daniel e Luia. O futuro deles estava pendurado em uma linha fina. O que mais ela não sabia? Qual imagem do passado ameaçava destruir tudo? As respostas pareciam dançar no ar, e como um pêndulo que balança, a vida dela e da família estava prestes a mudar para sempre. E, de repente, um barulho ensurdecedor interrompeu a tensão. A porta da frente foi arrombada e uma figura invadiu a sala. Era Carla, a filha de Zuleide, com os olhos cheios de pânico. Mãe! Ela gritou, sua voz alta e desesperada. Você precisa vir agora! É a avó! Carla, ela está desmaiada! O chão sob os pés de Zuleide se desfez. Aquela notícia cortou como uma faca. Pela primeira vez, toda a tensão se dissipou em choque absoluto. O que havia acontecido com sua mãe? Era a última coisa que ela esperava ouvir. A sala inteira virou um caos instantâneo. Zuleide hesitou, o pendrive ainda em sua mão, mas a urgência na voz de Carla quebrou o feitiço. Ela está no hospital, mãe. Pode ser sério. Fábio e o homem se entreolharam. O domínio momentâneo fugindo entre seus dedos. Zuleide sentiu a adrenalina preencher suas veias. Vamos! Ela gritou, pressionando o coração acelerado contra a dor do passado. Tiago, fique com as crianças. Eu vou com Carla. Enquanto a pressa tomava conta dela, uma nova camada de confusão se desenrolava. O que mais ela descobriria? A avó, o elo que mantinha tudo unido, estava agora prestes a abrir um novo capítulo da história da família. Uma história que poderia esconder ainda mais segredos. E o pendrive? O que aconteceria com ele? As revelações abafadas na memória de Zuleide estavam prestes a colidir com a realidade. Com um último olhar para a sala bagunçada, ela correu, sabendo que a verdade que estava prestes a ser desenterrada poderia mudar tudo uma vez mais. Zuleide sentia o coração disparar enquanto corria em direção à porta. Mas a urgência na voz de Carla fez seu sangue correr ainda mais rápido. Carla havia se tornado um borrão em meio ao desespero. Mas sua expressão deixava claro que algo estava muito errado. Mal sabia ela que o caos estava prestes a se intensificar. Mãe! Carla gritou mais uma vez, agora mais perto. O desespero dela ecoou pela casa. Precisamos ir! Agora!
Enquanto Zuleide tentava processar a notícia, um calafrio percorreu sua espinha. A avó, o pilar da família, estava desacordada. O que poderia ter acontecido para levá-la até aquele ponto? Nesse momento, todos os segredos e revelações temporariamente ficaram em segundo plano. Zuleide queria entender mais, mas o tempo era crucial. Manda as crianças ficarem aqui. Eu vou com você. Zuleide respondeu rapidamente, seus olhos se movendo entre Tiago e seus netos. Marcos, o vizinho curioso, ainda espiava pela janela, o olhar inquieto se misturando com as especulações da multidão que se aglomerava do lado de fora. Não dá tempo! Você só vai atrapalhar! Eu tenho um carro! Gritou Carla, puxando o braço da mãe e quase a arrastando para fora. Zuleide sabia que a urgência deixava pouco espaço para questionamentos. Com um último olhar angustiado para Tiago e as crianças, ela e Carla saíram em disparada. No caminho, as lembranças da antiga casa de Zuleide apareciam rapidamente, cada uma mais tênue que a anterior, mas todas carregadas de dor. O passado estava prestes a colidir com o presente mais uma vez. O carro avançava e, enquanto as ruas rapidamente passavam, o medo pulava no estômago de Zuleide. A imagem de sua mãe, a desfalecida, a assombrava. O que a avó poderia ter revelado antes de cair? Assim de chegar ao hospital, Zuleide saltou do carro, o coração batendo alto. Carla a seguiu, mas a entrada do hospital parecia distante e opressiva. Com passos rápidos, elas foram até o balcão, onde a atendente, distraída e apressada, quase não percebeu a pressa delas. Mãe, o que aconteceu? Zuleide perguntou, a voz trêmula, enquanto o olhar dela percorria pela sala de espera, cheia e tensa. A atendente finalmente levantou os olhos, parecendo confusa, antes de buscar algum tipo de informação em um computador. Antes que pudesse responder, um estrondo fez Zuleide saltar. A porta de emergência se abriu e, para espanto de todos, Fábio entrou, ofegante e agitado. Ela precisa saber! Gritou ele, o rosto pálido como se houvesse visto um fantasma. Você! O que está fazendo aqui? Zuleide rosnou, sentindo uma mistura de raiva e confusão invadir seu peito. O que ele poderia querer numa hora dessas? Logo, a tensão cresceu e um murmúrio percorreu a sala. As pessoas olhavam com curiosidade e Zuleide teve certeza de que todos estavam esperando uma história que os deixaria ainda mais intrigados. Sim, eu preciso falar com você. É urgente! Fábio subiu as escadas, enquanto Zuleide estava paralisada, sem saber o que fazer. Eu sei o que aconteceu naquela noite. Eu sei onde está Tânia. Essas palavras foram como um balde de água fria. O sangue a deixou com uma sensação de açoitamento, como se tudo ao seu redor estivesse girando. O que você sabe, Fábio? O que aconteceu com minha irmã? Zuleide pressionou suas mãos tremendo. Ela não morreu. Estava com a gente, mas algo deu errado. E é por isso que ela está aqui. Fábio apontou para dentro do hospital, como se as paredes ali pudessem esconder mais do que pensavam saber. Zuleide sentiu o chão sob seus pés se abrir. Tânia, a irmã perdida, estava viva! Um turbilhão de emoções a atingiu. Mas a expressão de Fábio era de desespero, não de triunfo. Ela foi sequestrada! Antes da tragédia, eu estava lá. Não tenho muito tempo para explicar, mas você precisa saber o que aconteceu. Os olhos de Zuleide brilharam com lágrimas. A revelação era um mistério incontrolável. Então, um grito ecoou do fundo do hospital. Não era um grito qualquer. Era uma voz conhecida. Uma voz cheia de desespero.
Zuleide! Me ajude! O eco do chamado reverberou por todo o corredor. Zuleide congelou ao reconhecer a voz. Ela era idêntica à de sua mãe. A última pessoa que desejava ouvir em meio a tanta confusão. Antes que pudesse reagir, a porta do setor de emergência se abriu, revelando uma mulher frágil, pálida e ensanguentada. Era Tânia, a irmã, mas também uma estranha. As palavras ficaram presas na garganta de Zuleide. O encontro que ela sempre temeu. O antes, o agora e um futuro incerto estavam prestes a colidir. Qual era a verdadeira história? Como tudo isso a levaria? A urgência da revelação misturava-se ao caos do hospital. E em meio a tudo isso, um único pensamento queimava em sua mente. O que mais estava por vir? Zuleide mal podia acreditar no que via. Tânia, ali, diante dela, era como uma sombra do passado que se materializava em carne e osso. O rosto pálido da irmã, os olhos esbugalhados, carregavam tanto medo quanto reconhecimento. Zuleide, a voz dela tremia, quase um sussurro, e assim que ouviu seu nome, tudo em Zuleide desabou. O peso da dor e da confusão a envolvia como um cobertor sufocante. Mãe! Gritou Carla, já a poucos passos delas. O desespero na voz dela ecoou pelo hospital. E Zuleide respirou fundo, tentando processar a avalanche de emoções que a atingia. Tânia estava ali, mas como? E o que Fábio queria dizer? Cada fração de tempo parecia esticada, como um fio prestes a arrebentar. Zuleide, você precisa entender. Tânia começou, mas não teve tempo de continuar. Uma equipe médica surgia do fundo do corredor, apressada, empurrando uma maca do qual zumbido incessante emanava. A luz da sala inteira parecia girar em torno daquele som, e o coração de Zuleide disparou. Pode nos segurar? O que está acontecendo com ela? Onde os paramédicos? Perguntou, a voz firme. Mas Zuleide estava além de qualquer palavra. O que ela queria era saber o que realmente acontecera naquela noite fatídica. Fábio, que agora estava parado como se tivesse sido esculpido em pedra, finalmente se adiantou. O olhar dele carregava uma mistura de angústia e determinação. Eu sei o que aconteceu quando Tânia desapareceu. Estou aqui para explicar tudo. Podemos mudar tudo, Zuleide. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, um grito ensurdecedor cortou o ar. Fábio, não revele! Uma mulher entrou abruptamente na sala. Sua presença inconfundível. Era Helena, a irmã mais velha de Zuleide. O olhar dela fixo em Fábio com ódio puro. Você não deveria estar aqui. Não, enquanto ainda estamos de luto. Helena estava ofegante, mas a raiva em seus olhos era uma chama. Eu sei o que você fez. Você não tem direito de jogar o passado em nossas caras assim. A pressão no ambiente cresceu, virando uma tempestade em copo d'água. Os murmúrios dos presentes aumentaram, olhos curiosos se virando para o trio de irmãos. Helena, você não entende. Eu não vim para machucar vocês. Eu vim para ajudar. Fábio tentava se justificar, mas seu tom era mais frenético que convincente. Tânia começou a chorar. E assim, no meio do caos, Tânia olhou nos olhos da irmã, Zuleide, e disse: se você soubesse a verdade sobre o que aconteceu naquela noite, você não saberia se perdoar. Um silêncio profundo tomou conta da sala, como se o mundo inteiro tivesse parado. O que Tânia queria dizer? Fábio se desacelerou, os olhos dele variando entre a surpresa e a defesa. O que você está insinuando? O medo estava presente em sua voz. Então, como se a realidade estivesse se quebrando, algo inesperado aconteceu. Dos fundos do hospital, alguém surgiu. Era Marcos, o vizinho. Ele estava pálido e tremendo,
Com a cabeça baixa, mas com a voz alta e clara, ele interveio. Desculpem, mas o que você está prestes a ouvir não é fácil. Eu tinha que dizer. Eu estava lá, naquela noite. Quando tudo aconteceu, eu vi. Zuleide congelou o ar desaparecendo de seus pulmões. O choque se espalhou como um incêndio. O que Marcos sabia? O que ele tinha visto? Ela sentiu a mão de Carla apertar a sua, mas nem isso a ancorava agora. As perguntas se acumulavam em sua mente. Um redemoinho sem fim. Marcos, você não pode! Começou Fábio. Mas sua voz estava encolhida de terror ante os olhos de Zuleide. Cada um esperando uma resposta. Uma verdade. Algo que poderia finalmente dar sentido ao caos. Essa revelação estava prestes a despedaçar mais do que apenas suas ilusões. O que ele poderia ter visto? E assim, a sala tornou-se um campo de guerra emocional, com os olhos de Zuleide vagando entre o passado e o presente. A verdade que estava prestes a ser revelada poderia destruir, poderia maltratar, mas também poderia libertar. E por um instante, ela percebeu que talvez o que estivesse em jogo era muito maior do que qualquer um poderia imaginar. O que mais estava escondido, esperando para ser desenterrado? A vida de Zuleide jamais seria a mesma. E ela sabia, no fundo da alma, que a tempestade havia apenas começado. Zuleide congelou. O grito de Tânia, misturado com o desespero de Carla, ecoava na sala como um som ensurdecedor. O ar na sala parecia se torná-lo denso. Seus olhos se fixaram em Marcos, que agora dava um passo à frente, suas mãos suando, o corpo tremendo. O que você viu naquela noite? A pergunta escapuliu dos lábios de Zuleide, mas foi uma pergunta com um peso muito maior do que ela poderia imaginar. Todos os olhares se voltaram para ele. Uma expectativa palpável. Eu vi tudo. Começou Marcos, a voz arrastando, como se cada palavra tivesse um preço. Ele engoliu em seco, sua expressão nervosa, refletindo a gravidade do que estava prestes a dizer. Zuleide, você pode não lembrar, mas, naquela noite, houve uma briga. Uma discussão horrível entre você e Tânia. O pai de vocês ficou fora de controle. E Fábio, ele estava lá também. Ele viu tudo. Zuleide sentiu um frio na espinha. Como assim ele estava lá? O que ele sabia? Fábio rebatia qualquer acusação. Não, você não pode simplesmente... Mas Marcos ergueu a mão para silenciá-lo. Eu não estou culpando ninguém, ele disse, tentando manter a calma. Mas eu vi o que aconteceu depois. Ele olhou direto para Zuleide. Quando Tânia caiu, ela não estava desacordada. Ela estava morta. Houve o silêncio ensurdecedor. Zuleide olhou para Tânia, sua irmã. As lágrimas nos olhos dela brilhavam sob a luz fria do hospital. O choque a deixou tonta. O que Marcos estava dizendo não fazia sentido. Não! Isso não pode ser verdade! Sua voz estava quase num grito de desespero. O que você está dizendo? A expressão de Fábio estava enigmática, como se uma verdade há muito enterrada estivesse prestes a eclodir. Eu estou dizendo que por causa da briga naquela noite, alguém a empurrou, Marcos disse, a voz falhando de emoção. Ele parecia estar à beira do colapso. Zuleide estava paralisada. O que aquilo significava realmente? Como ela havia perdido Tânia sem nunca ter a chance de entender? E uma confusão de emoções afligia seu coração. Isso não é verdade! Gritou Fábio, mas havia uma fissura na voz dele, um traço de pânico. Havia um peso na sala, como se o ar estivesse prestes a ser retirado. Os murmúrios dos curiosos na sala de espera começavam a crescer,
sussurros de indignação e espanto preenchendo o espaço. Não pode ser! Ninguém planejou isso! Foi um acidente! Zuleide lutava contra as lágrimas, a dor nas palavras de Marcos se entrelaçando com toda a culpa e a responsabilidade que ela carregava. Um acidente? O que você está dizendo? Fábio, você sabe o que aconteceu? Helena cortou, sua voz como um fuzil disparando no silêncio. Se você estava lá, você também é culpado por não fazer nada. E ali, a revelação que estava prestes a se desenrolar. Zuleide olhou para Fábio e viu uma mudança sutil na expressão dele. Aquilo não era apenas sobre a morte de Tânia. Era mais complexo. Eu não sabia, Fábio, finalmente murmurou, a voz dele baixa. Eu prometi que protegeria você, Zuleide. Eu fiz o que podia, mas estava tão consumido pela dor que eu me esqueci do que aconteceu. A sala parecia girar. Zuleide estava perdida. Tânia, sua irmã, a relação deles destruída por mentiras. O que mais havia sido escondido? Isso não era só sobre um acidente, mas sobre segredos que poderiam desmoronar tudo. A tensão crescia enquanto os sussurros tomavam forma. Vocês estão fazendo isso ao vivo. As palavras de Marcos dançavam em sua mente. Quando acometida pela dor de anos, voltando num piscar de olhos, Zuleide chorou, sem saber o que o futuro traria. A verdade era aterradora. O peso das revelações a consumia, e nada seria como antes. Nesse momento, um grito ecoou. Um alvoroço na sala de espera. As portas do hospital se abriram com um estrondo ensurdecedor. Uma figura conhecida surgiu, quase mítica. Era a mãe de Zuleide, a avó de seus netos. Chega! Ela gritou e o som reverberou pela sala. É hora de revelar como tudo realmente aconteceu. O coração de Zuleide parou. O mundo à sua volta ficou em suspense. Ela nunca imaginei que a própria mãe voltaria para desenterrar os segredos mais sombrios. O que mais estava escondido? O pânico estava de volta. E agora ela sabia que tudo poderia mudar mais uma vez. Zuleide ficou paralisada ao ouvir a mãe gritar. Chega! O coração dela parecia querer sair do peito. Aquele grito rasgou o silêncio aterrorizante do hospital. Todos os olhares se voltaram para a matriarca, a mulher que até então parecia uma sombra, mas agora estava ali, real e imponente. Vocês todos precisam saber a verdade. A mãe de Zuleide avançou. A expressão nela era firme. Tânia, Carla e Tiago estavam em um caos de emoções. O medo, a raiva, a confusão se misturavam num turbilhão. Eu não deixarei que segredos continuem aqui, à sombra das mentiras que carregamos por tanto tempo. Zuleide sentiu um nó se formar em sua garganta. A sensação era como se o passado e o presente se entrelaçassem. Fábio, ainda ofegante, parecia desmoronar com cada palavra da mãe. Você não deveria estar aqui. Ele disparou, mas a força da matriarca o calou instantaneamente. Fui uma mãe ausente, mas não permitirei mais que a história se repita. Ela declarou, olhando para Zuleide com uma mistura de dor e determinação. A verdade sobre aquela noite não é simples. Tânia e Rafael, tudo foi mal interpretado. Havia raiva, havia dor, mas não houve intenção. Os murmúrios na sala começaram a aumentar. A tensão pairava como uma nuvem pesada. Helena, a outra irmã, murmurou em um canto. Você não pode mudar o que aconteceu. Eu não posso mudar, mas posso explicar.
A mãe de Zuleide insistiu, sua voz ecoando na sala. O que aconteceu foi um acidente, um momento de descontrole. Todos nós estávamos perdidos naquela época e por isso não podemos transferir a culpa. Zuleide sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Aquela conversa fazia reviver cada instante daquela noite fatídica. Mas e Tânia? O que exatamente aconteceu? Sua voz falhou. A urgência nas palavras, refletindo a dor que a acompanhara por anos. A avó respirou profundamente, como se estivesse levantando um peso monstruoso. Tânia estava em perigo, e protegi-la tornou-se um instinto. Eu não fiz o suficiente. Mas no meio daquele caos, nunca imaginei que o que poderia me proteger custaria tanto. Com o tempo parando, as palavras se desenrolavam lentamente, como um filme trágico. O olhar de Zuleide se focou em Tânia, que agora tremia sob a pressão do que estava sendo revelado. Mãe, precisamos saber se ela estava viva ou não, implorou. Ela olhou para Fábio, que estava em silêncio, como se o peso do mundo estivesse sob seus ombros. Então, Marcos murmurou novamente. Eu vi como vocês lutavam. Ninguém queria que isso acontecesse. A culpa pesava em todos, mas foi um acidente. Precisamos entender que não era só sobre nós. O ambiente estava carregado, mas algo brilhava no horizonte da verdade. A cada palavra, Zuleide sentia o peso começando a aliviar, mesmo que timidamente. Podia ser que a liberdade estivesse prestes a chegar. Eu não estou aqui para arrancar feridas, mas para trazê-las à luz. Juntas, podemos encontrar o caminho para o perdão, a avó declarou, as vozes dos netos ecoando em uníssono, agora repletas de esperança. Precisamos curar essas feridas ou vamos queimá-las para sempre? Um silêncio pesado tomou conta da sala, enquanto as revelações se estabeleciam. O público que antes olhava curioso, agora parecia refletir sobre suas próprias vidas. José, o médico, que havia entrado apressado, hesitou ao perceber a gravidade do que se desenrolava. Finalmente, Zuleide falou, a voz firme apesar da vulnerabilidade. Vamos nos unir para descobrir a verdade de uma vez por todas e honrar aqueles que perdemos. E assim, a sala pareceu respirar novamente, o peso reduzido entre eles. Era um novo começo. Agora, aqui é onde você entra. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa jornada. Inunde a seção de comentários com suas reações e suas teorias. E não espere nem mais um segundo. Compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Pois somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos continuar essa aventura.